Eu sou Paula Queiroz, integrante dos Clowns de Shakespeare, e essa é a oficina Teatro de Grupo Natalense de 2000 a 2020, um projeto aprovado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc de Emergência Cultural através do edital da Prefeitura de Natal. Essa oficina, ela pretende lançar um olhar sobre os coletivos teatrais natalenses e suas respectivas produções, além de compartilhar um pouco também sobre a cena local. Para esse primeiro encontro, eu vou estar com Camille Carvalho, Renata Kaiser e Fernanda Yamamoto, e nós vamos nos deter sobre a primeira década. Lembrando que não se trata aqui de dar conta de uma totalidade, mas sim de um recorte em que várias experiências precisarão estar de fora. E para começar, a Renata vai falar de um acontecimento importante do começo dos anos 2000 no Teatro Natalense. Olá, tudo bem? Eu sou Renata, como Paulinha falou, atriz dos Clowns e queria falar um pouquinho sobre o que seria esse marco importante dessa primeira década aqui para a cidade de Natal, que de fato eu acho que foi a construção do Espaço Cultural Casa da Ribeira. Esse espaço que foi feito por artistas para artistas, né? Foi construído pelo grupo de teatro Clowns de Shakespeare na ideia de ser um espaço adequado para temporadas, né? Nós estávamos, alguns anos antes, com dificuldades de conseguir pauta de teatro para poder, né, fazer uma temporada de apresentação, e isso não tinha essa realidade em Natal. Então a gente conseguiu um espaço alternativo lá na Ribeira, conseguimos realizar uma temporada de cerca de 15 apresentações e percebemos quanto era importante, né, para o artista, também para o público, ter a questão da temporada, né, de perceber o seu espetáculo crescendo, desenvolvendo. E aí foi quando veio a ideia de construir esse espaço, né, em março de 2001, esse sonho se realiza, a casa é inaugurada, e essa questão, né, de justamente fazer as temporadas, nós, Clowns, não conseguimos subir no palco, mas outros grupos subiram. O primeiro foi o Grupo Estandarte, com o espetáculo Bocas de Lobo. Né, eles passaram, acho que cerca de 2 meses, apresentando esse espetáculo na casa, com a plateia bacana, né, a casa recém-estreada, então tinha essa novidade na cidade. E logo depois sobe ao palco o grupo de Tirambo, com o espetáculo As Fúrias. Esse, assim, foi uma catarse de público, né? Praticamente todas as sessões lotadas, a ponto da temporada se estender e durar cerca, sabe, de quase 5 meses, né? Então, esse início da casa, ele foi marcado bastante pelo que ela foi designada a ser, né? Esse espaço de temporadas de teatro. Uma casa feita por artistas para artistas. E ainda falando da Casa da Ribeira, nessa metade dessa primeira década, a casa ela ainda é administrada pelos integrantes do grupo de teatro Clowns de Shakespeare, né, que ao longo desse tempo vão produzindo trabalhos paralelos, alguns dos seus integrantes. Né? O grupo continua, mas, por exemplo, o Henrique, na verdade, ele se afasta dos Clowns, ele funda um novo grupo, que é o Grupo Beira, eles montam um trabalho, mas é um grupo que tem pouco tempo de vida. Mas logo depois, ele, junto com o Fernando Yamamoto, monta um trabalho chamado Dos Prazeres e dos Pedaços. E aí uma cena desse trabalho, mais à frente, ela é desenvolvida e se transforma num espetáculo completo, que aí é o espetáculo Pobres de Marré, onde estão em cena a Titina Medeiros e a Quitéria Kelly. Daí, desse trabalho, que surge o Grupo Carmim. Pois é, elas fundam um grupo, mais adiante a Titina se afasta do grupo, sai, o Henrique, que dirigiu o trabalho, entra para o grupo e nessa segunda década, né, na década seguinte, o Grupo Carmim ele ganha uma força tremenda que se torna de fato um grupo marcante para a cidade e circulando, inclusive, por todo o Brasil, ganhando muitos prêmios. Depois da criação da Casa da Ribeira, acontece uma seleção natural dentro do grupo Clowns de Shakespeare, porque a casa ela exige uma administração, uma gestão, um tempo que uma parte do grupo resolve dedicar
para que a casa siga adiante, e outra parte escolhe por buscar mesmo esse processo artístico. Então o grupo escolhe nesse meio tempo montar um texto de Shakespeare, que é Muito Barulho por Nada, e na adaptação do grupo vira Muito Barulho por Quase Nada, que é dirigido por Fernando Yamamoto e Eduardo Moreira, do grupo Galpão. E aí o grupo se vê no momento de querer levantar o espetáculo, mas não ter caixa para isso. Então o grupo cria a campanha Pague R$30 ou mais por algo que você daria 10 e olhe lá. E R$30 para a época era um valor alto para o que se pagava para assistir teatro na cidade. E o grupo consegue vender 164 ingressos, que é a capacidade total da Casa da Ribeira. E junto com a colaboração de João Marcelino e de Rogério Ferraz, o grupo consegue levantar o espetáculo e estrear o Muito Barulho por Quase Nada dentro da Casa da Ribeira. Então, ele começa a circular por pequenos festivais de teatro no Nordeste, até circular por grandes festivais de teatro do país. E, segundo o crítico Sebastião Milaré, o grupo Clowns de Shakespeare entra para o mapa do teatro brasileiro. Em 2005, o grupo monta o primeiro infantil, chamado Fábulas. Nesse mesmo ano monta Roda Chico, que é um musical. E em 2006 monta O Casamento, que é uma adaptação do texto de Brecht, chamado Casamento do Pequeno Burguês. E aí nesse mesmo ano o grupo ganha 2 dos principais prêmios de teatro para infância e juventude, que é o FENSA Coca-Cola e o APCA. Aí lá para 2008 o grupo passa por uma reestruturação e em 2009 monta O Capitão e a Sereia, que é também dirigido por Fernando Yamamoto e é uma livre adaptação da obra literária com o mesmo nome, O Capitão e a Sereia, escrita por André Neves. E com esse espetáculo, o grupo ganha um prêmio, que é o Prêmio Shell São Paulo, de melhor figurino, e tem a indicação para esse mesmo prêmio de melhor música. Então, sem dúvida, foi uma década de consolidação nacional para o grupo Clowns de Shakespeare. Acho que a gente não pode falar no teatro natalense nessa primeira década do século sem lembrar de 2 polos formativos muito importantes para a cidade, né? Um deles é o Centro de Formação e Pesquisa Teatral, que depois de um tempo ganhou um apelido carinhoso dentro da classe de Centro Experimental, que é como todos nós conhecemos. O Centro Experimental ele começou a funcionar de uma forma um pouco estranha, porque foi uma proposta de um diretor de fora para o governo do estado, para a Fundação José Augusto, de se criar um grande núcleo de referência em formação teatral. Era uma proposta muito interessante, mas assim que começou o seu funcionamento, o centro começou a conviver com acusações de condutas antiéticas. Foi um momento um pouco turbulento e um pouco difícil, mas que há uma grande virada no momento em que o João Marcelino assume a direção do centro. E aí sim, acho que o centro ele encampa a sua real vocação de espaço de formação. Se a gente for parar para pensar, o Centro Experimental ele foi responsável pela formação de uma geração inteira de artistas na cidade. Se a gente pega gente como Camille Carvalho, como Rodrigo Bico, como José Barbosa Neto, Doc Câmara, Enio Cavalcante, Camila Natasha, Paulo Firmino, enfim, e tantos outros, mas a gente está falando aí de toda uma geração que se formou ali, que ou se iniciou no centro ou que passou por lá muito no início de suas trajetórias. E mais do que isso, tem uma geração anterior a ela que se formou enquanto formador, né? Professores muito jovens que estavam no momento de consolidação de suas trajetórias, de suas carreiras, como é o meu caso, como o caso do Marco França, do João Júnior. Então, se a gente for pensar o papel que o centro teve na formação do teatro natalense desse século até aqui, é muito grande, né? E além disso, além do aspecto pedagógico, acho que tem um aspecto a mais, que é o da fruição mesmo, porque o centro acabou virando um espaço de criação
muito efervescente, né? Em especial com o projeto Café com Teatro, que era um projeto semanal de leituras dramáticas, em que havia uma grande troca, intercâmbio de artistas de grupos diferentes trabalhando juntos e tal, e a partir dessa experiência, muitos trabalhos saíram daí, né? Então foi um momento de fato muito efervescente no nosso teatro. E um outro polo de formação fundamental, obviamente, é o Departamento de Artes da UFRN, né? O curso teve uma série de transformações curriculares, né? Desde do curso de Educação Artística com habilitação em artes cênicas até como ele funciona hoje, como uma licenciatura em teatro, mais recentemente com um mestrado em artes cênicas, mas acho que até essa característica da licenciatura, de ser um espaço de formação de professores, não impediu que o DEARTE sempre fosse um espaço de criação também. Então eu lembro, por exemplo, de algumas iniciativas do Marcos Bulhões, como Devorando Fausto, como Esperando Godot, nas quais tinha uma grande troca entre artistas de fora da universidade e alunos da universidade. Né, o próprio Tonos, que é um grupo já muito longevo, grupos menores até, que enquanto trajetória de grupo talvez nem tenham tido tanta relevância, mas enquanto formação de artistas sim, como, sei lá, Bicho de Sete Cabeças, e mesmo a Bololô Companhia Cênica, né? A Bololô, ela surge aí no finalzinho dessa primeira década, dentro das salas da universidade, um grupo de alunos que juntos ali formam a Bololô, que é um grupo que que surge na primeira década e nessa década seguinte vai ter uma trajetória muito importante na cidade. Além da Bololô, outros grupos importantes também surgiram nos últimos anos da primeira década nesse século. O primeiro deles é o Facetas, Mutretas e Outras Histórias, que, mesmo tendo sido fundado em 1999, começa a alcançar um outro patamar no seu trabalho após uma primeira década de atuação na Escola Estadual Berilo Vanderlei, no Conjunto Pirangi. Em 2009, o Facetas estreia O Bizarro Sonho de Steven, um espetáculo que gerou muitos frutos ao grupo. Também nesse período, entre 2007 e 2010, surgiram outros grupos, como Estação, Carmim e Atores à Deriva, mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro, em que iremos tratar de grupos natalenses entre 2011 e 2020. Até lá!